Milionário fica chocado ao ouvir mendiga negra, gritando: "Tio, estão te procurando." Lucas estava imerso em seus pensamentos, enquanto caminhava pelos corredores imponentes de sua mansão, onde a luz do sol filtrava-se através de janelas de vidro alto, refletindo um brilho dourado nas paredes de mármore. Ele era um milionário bem-sucedido, cercado por relíquias, obras de arte e um estilo de vida opulento que muitos apenas sonhavam. Mas, por trás da fachada impecável, havia um vazio. Ele evitava lembranças de sua infância modesta, um passado que relutava em enfrentar. Ao sair de casa, o motor de seu carro potente rugiu, cortando o silêncio da manhã. O que deveria ser um dia comum rapidamente virou caótico. Em meio ao trânsito apressado da metrópole, algo o distraiu. Uma agitação à margem da rua. Uma mulher, cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, estava agitada, acenando desesperadamente. Maria, a mendiga negra, com olhos que refletiam o desespero, gritou: "Tio, estão te procura." Ele não tinha tios, não tinha família. Um nó no peito o fez sentir-se pequeno, vulnerável. O passado que ele pensava ter deixado para trás rapidamente se materializou em sua mente. Lembranças de sua infância, os dias de luta, o amor incondicional da sua mãe. Tudo isso havia sido enterrado sob a busca insaciável por riqueza e status. Maria, com seu gesto angustiado, trouxe à tona velhas feridas. A multidão, antes indiferente, agora olhava com curiosidade, murmurando entre si, enquanto alguns faziam comentários surpreendidos. O que essa mulher queria? Como ela sabia seu nome? A tensão crescia. A respiração de Lucas tornava-se pesada. Um sentimento de repercussão se espalhou por sua mente. Um jogo novo estava a caminho, e ele não estava pronto. Ele hesitou, o coração acelerado, o cérebro em chamas de perguntas. O dilema não era só saber o que Maria queria. Era entender por que sua vida, tão meticulosamente construída, estava sendo ameaçada por esse encontro inesperado. Certamen, à medida que ele pensava em como poderia investigar, a figura de Maria tornou-se algo mais enigmático. No fundo, sabia que havia mais em sua história. Um segredo que Maria guardava. Algo que poderia mudar tudo. Mas se ele estava disposto a arriscar? O peso da dúvida assemblou-se novamente sob seus ombros. O que mais poderia ficar escondido? Seria possível que seu passado estivesse se entrelaçando com o presente de uma forma que ele nunca imaginou? A sombra, agora tão próxima, parecia sussurrar promessas e ameaças ao mesmo tempo. A atmosfera se tornava uma montanha russa de emoções. Lucas já não sabia se o que sentia era medo ou curiosidade. Decisões precisavam ser tomadas, e tempo não era algo que ele possuía. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Lucas batia descompassado e a multidão ao redor parecia sumir. Ele só conseguia encarar Maria, aquela mulher que havia chamado seu nome de uma forma tão estranha. O que ela queria? O que significava aquilo? Mas antes que pudesse fazer uma pergunta, um grito cortou o ar, como um soco no estômago. Lu, uma voz familiar, cheia de pavor. Ele virou-se rapidamente e viu Clara, sua ex-esposa, atravessando a rua, com o rosto pálido e os olhos arregalados.
Ela não estava sozinha. 2 homens a seguiam, com olhares ameaçadores. Os músculos de Lucas se contraíram. Uma onda de tensão o dominou. Clara! Ele gritou, mas a palavra mal saiu de sua boca. Um dos homens a agarrou pelo braço e a outra mão lhe fechou a boca. As pessoas ao redor começaram a murmurar, o clima de curiosidade se transformando em desespero. O mundo estava se desfazendo sob seus pés. Ele está aqui! O bilhete! Clara conseguiu gritar antes de ser silenciada. Um pânico tomou conta dele. Que bilhete? A pergunta escapuliu, mas ninguém parecia saber. Maria, ao seu lado, olhou para Lucas com uma expressão que misturava dor e compreensão. Você não entende. Eles vieram por você. Lucas sentiu um nó na garganta. Não só por Clara, mas porque as palavras de Maria ecoavam em sua mente como um tambor. Ele? O que ele tinha a ver com isso? Uma sombra do passado atirou-se contra sua atual realidade, e ele estava prestes a ser engolido por ela. Os homens se aproximaram mais e Lucas decidiu agir. Sem pensar, ele empurrou Maria para o lado e avançou em direção a Clara. Solta ela! A agressividade de sua voz contrastou com a fragilidade de sua mente. Mas o homem que a segurava desviou do seu avanço, como um gato ágil. Clara gritava, mas o som se perdia na confusão. Então, uma explosão ao seu lado. Um carro explodiu em chamas, iluminando a cena com uma luz cruel e quente. Gripos encheram o ar. Lucas olhou para trás aterrorizado e percebeu que a cena se tornara caótica. As pessoas corriam, algumas caíam, e em meio a tudo isso, o homem que segurava Clara desapareceu em meio à fumaça. A visão do carro em chamas estava tão distante da sua realidade luxuosa, era um cenário de filme de ação, mas ainda assim era sua vida. Com os sentidos alerta, Lucas correu em direção ao fogo, ignorando o medo. Clara, onde você está? Ele estava desesperado. Sua voz era um sussurro afogado, mas não havia resposta. Maria ficou logo atrás dele, os olhos arregalados. E então, como se um botão tivesse sido pressionado, ela falou: Eles sabem mais. Você precisa escutar. Eu sou... E antes que pudesse terminar, ela foi arrastada para longe por uma figura que surgiu da multidão. O que estava acontecendo? Espera! Ele gritou. Mas tudo parecia um pesadelo. Era um emaranhado de vozes, anúncios, flashes de luz e a adrenalina correndo em sua veia. A vida que ele conhecia estava desmoronando e cada passo que dava o levava mais fundo no abismo. Ele precisava descobrir a verdade. O que tinha a ver com Maria? Quem eram aqueles homens? O que Clara sabia que ele não sabia? E a explosão? Tudo parecia interligado de uma forma maligna. O dia que começou como qualquer outro se tornar um campo de batalha, de surpresas e segredos. E Lucas estava no centro dessa tempestade. O peso de um segredo começou a se formar no horizonte de sua mente. Algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ele não sabia quanto tempo tinha, nem como sair daquela situação. Mas uma coisa era clara. A história que ele pensava conhecer estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio. Era caos. As pessoas corriam em direções opostas, tentando escapar do calor e da fumaça que se espalhavam pela rua. Lucas se via no centro dessa confusão. Seu coração pulsando como um tambor em sua cabeça. Ele procurava Clara, chamando seu nome repetidamente. Clara, onde você está? Mas a única resposta era a gritaria, o barulho intenso que envolvia tudo. Então, subitamente, uma ideia bateu em sua mente. E se tudo isso fosse uma armadilha?
Ele sempre tinha temido que seu passado voltasse para assombrá-lo, mas o que estava acontecendo agora era muito real, muito presente. Ele olhou para Maria, tentando encontrar alguma pista, algum sinal. Sua expressão era de dor e confusão, e ele sentiu uma onda de empatia por ela. Mas daquela vez, as palavras não saíram. Sem pensar, ele começou a correr, passando por pessoas que gritam e choram. Ele não sabia onde ir, mas um instinto primal guiava. Em meio à fumaça e ao tumulto, ele avistou uma figura familiar. Um homem baixo, com um olhar frio e calculista. Marcos, seu antigo sócio, aquele com quem ele havia rompido anos atrás, em uma briga feia sobre o controle da empresa. A adrenalina disparou em seu corpo. "Marcos!" Lucas gritou, incapaz de esconder seu desprezo. O homem virou-se, seus olhos escuros fixados nele. Um sorriso se formou em seu rosto, mas não era amigável. Era como se houvesse um plano maior em jogo, e Lucas fazia parte dele. "Você não deveria estar aqui, Lucas. Tem algo que você precisa saber." O homem inclinou a cabeça, como se estivesse pensando em tudo o que havia acontecido, enquanto o caos ao redor parecia se dissipar, transformando-se em um vácuo de expectativa. "Não é só a Clara, é você. Tem coisas que você não entende sobre suas origens, e tudo isso é apenas o começo." "Que origem? O que você está falando?" As palavras saíram da boca de Lucas, mas ele já estava começando a conectar os pontos. Todos aqueles anos construindo sua vida, os sacrifícios, o dinheiro, a fama. E agora, aqui estava Marcos, revelando algo que estava prestes a mudar tudo. Foi por sua causa que Clara tomou aquele caminho. A voz de Marcos era gelada, e as palavras cortaram como uma lâmina. "Você nunca soube, mas ela fez escolhas baseadas nos segredos que você esconde." O coração de Lucas parou. Segredos? Que segredos? O que mais ele não sabia? Mas antes que pudesse processar tudo, Maria surgiu de novo, mais próxima, presa entre a multidão. Ela gritou por Lucas, desesperada. "Pelo amor de Deus, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Você não sabe quem ela realmente é." O ar ficou tenso, uma nova reviravolta, mais um mistério. "Cale-se!" Marcos gritou, mas Maria se inclinou, determinada. "Ela não era quem você pensava, Lucas. Eles estão vindo para você. Não está apenas em jogo sua vida, mas também o que ela esconde em seu passado." Lucas sentiu cada palavra como um choque elétrico. A imagem de sua mãe, aquela mulher carinhosa e lutadora, agora tinha uma sombra de dúvida. Ele estava pronto para perguntar mais, mas uma nova explosão ecoou, desta vez mais perto, fazendo o tubo tremer. As luzes da cidade piscavam à distância. A confusão aumentava. "No que você se envolveu?" A voz de Clara ecoou, distante, mas clara, interrompendo o fluxo de pensamentos. Ela estava de pé, agora livre, com lágrimas nos olhos. Lucas virou-se para ela, perdido em questões. "Clara, por que você estava com aqueles homens? O que está acontecendo?" "Se eu te contar, você pode não gostar do que ouvir." Ela respondeu, sua voz trêmula. Havia algo em seu olhar, uma mistura de medo e resignação que o fez parar. O peso daquela frase pairou no ar. Neste momento, Lucas sabia. O fogo não era o maior perigo. Era a verdade que estava prestes a se revelar. E, no fundo, ele entendia que a vida que tinha até ali estava prestes a desmoronar em um instante. Ele precisava escolher, mas o que quer que fizesse nunca seria como antes. Cada resposta exigiria um sacrifício, e ele estava prestes a descobrir quantas vidas tinham sido afetadas até aquele instante.
A única certeza que tinha era que tudo mudaria e que o tempo estava se esgotando. O coração de Lucas batia acelerado, mas a confusão ao seu redor não deixou espaço para o medo. Ele precisava da verdade, e Clara parecia prestes a revelá-la. Clara, por que você estava com aqueles homens? O que está acontecendo? Sua voz tremia. Ela hesitou, parecia pesar a escolha das palavras. O que vou te contar é mais do que você imagina, Lucas. Eu estava com eles porque fui informada. E tem mais. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela caíram como uma bomba. Lucas franziu a testa, tentando processar. O que você quer dizer? Eu não sou a sua ex-esposa apenas. Eu sou parte da sua vida que você nunca conheceu. Um laço que você nunca soube que tinha. O olhar dela estava cheio de tristeza, mas também temor. Havia uma relação que ele não compreendia. Um segredo que pesava entre eles. Maria gritava atrás de Lucas, mas não havia espaço para mais nada agora. Você não pode ignorar isso. Lucas, você precisa ouvir a Clara. Cale-se! Marcos gritou novamente, mas a bagunça ao redor estava se intensificando. A polícia havia chegado, sirenes cortando o ar pesado, e ele sabia que não tinha muito tempo. Mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Parte do que sou, o que você não sabe, é que minha família tem laços com sua mãe e com a sua história. Eles envolvem algo sombrio, Lucas, segredos que não podemos ignorar. O mundo à sua volta parecia girar. Ela estava prestes a abrir uma porta que ele não sabia se queria atravessar. A multidão o cercava, mas tudo sumia em um borrão quando ele se aproximou. Mesmo antes de nós, algo mais estava em jogo. As escolhas que eu fiz estavam relacionadas aos seus. Por que você nunca disse nada? Lucas sussurrou, o choque pesando em cada palavra. Eu não sabia como. Você estava longe do nosso mundo, e as promessas eram tudo o que me restava. Ela desviou o olhar, como se fugisse de algo. Uma nova explosão ecoou. Não um carro, mas um som mais profundo. O chão tremeu e uma parte da rua se abriu, separando Lucas e Clara. Ele olhou assustado, inseguro, e aos poucos uma figura apareceu entre as chamas. Era alguém que ele nunca pensou ver ali. Um rosto que nunca quis lembrar. Ah, Lucas, eu estava esperando por você. A voz era conhecida, mas a presença era uma sombra do passado. Ele olhou para o homem que havia deixado sua vida, seu pai. A palavra escapuliu. Uma onda de nostalgia e raiva misturou-se. O que você está fazendo aqui? Eu vim te proteger. O que Clara disse é verdade. Você não tem ideia de quem realmente você é. A intensidade nas palavras do homem fez Lucas tremer. Os segredos estavam saltando para a superfície e ele sabia que não havia como voltar atrás. Você me abandonou. Você nunca esteve aqui. Lucas gritou, sentindo a dor de anos se aglomerando em seu peito. Eu tinha motivos. A voz do pai se elevou, quase abafada pelo alvoroço, até que ele se calou, olhando diretamente nos olhos do filho. A sua vida é uma mentira, Lucas. E eles estão atrás de você porque querem o que está dentro da sua família. Um nó de confusão se apertou na garganta de Lucas. Ele estava cercado. Não sabiam em quem confiar, e as revelações estavam só começando. Clara, sua mãe, até mesmo Maria parecia carregada de significados que ele não compreendia. E então, em um gesto frenético, seu pai avançou. Precisamos ir. Agora! Os estrondos cortavam a tensão do ar. Ele tinha que decidir. Era hora de fazer escolhas impossíveis.
O caos ao redor afundava e Lucas estava à beira de um precipício. Tomar as mãos de Clara significava aceitar tudo isso, e ele não sabia se estava pronto. O peso da verdade estava prestes a desabar sobre ele, e com isso, a vida que conhecia se transformaria completamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Por favor, Lucas, precisamos descobrir a verdade juntos. E enquanto a sirene uivava, a escuridão começava a engolir o que restava da realidade dele. O futuro era uma incógnita, e a única certeza que tinha era que as revelações estavam apenas começando. A fumaça se espalhava como uma cortina pesada, abafando os gritos e apagando a visão. Lucas estava paralisado, sua mente em torvelinho. Ao ouvir as palavras de seu pai, a realidade começou a se fragmentar. Ele não conseguia pensar. A raiva e a confusão misturavam-se como um tornado. Segredos? Que segredos? A pergunta saiu de sua boca como um sussurro aflito. Vamos, Lucas! É perigoso ficar aqui! Seu pai gritou, puxando-o pelos ombros. Clara estava atrás, seus olhos molhados, como se o mundo estivesse desmoronando. Ele queria acreditar. Mas o calor da explosão ainda o cercava e as sirenes cortavam o ar. Deixe-me. Eu preciso entender. Lucas se soltou e se virou para Clara. O que você estava dizendo sobre ser minha conexão com isso? Lucas, eu não posso falar aqui. É muito complicado. Temos que ir. A urgência na voz dela fez com que a adrenalina enfrentasse a confusão. A vida que eu conheço está se quebrando, ele exclamou, a fúria crescendo. E justo quando a insatisfação pairava no ar, algo cortou a confusão. Uma sombra surgiu entre as chamas. Um homem, vestido com um terno escuro e chapéu. Uma figura de Noir que saltou em sua visão. Ele não pertencia à multidão. Era uma presença que emanava um desconforto imediato. Lucas sozinho? Sempre sozinho? A voz era baixa, suave, mas cortante. Quem é você? Lucas gritou, o peito apertado. O homem sorriu, mas era um sorriso vazio. Eu sou seu tio, Lucas. As palavras caíram como uma pedra em um lago, reverberando em ondas. O tempo pareceu congelar. A verdade é que você não sabe nada sobre sua mãe, ou sobre mim. Tio, você está brincando. A incredulidade formou um nó na garganta de Lucas. Não estou. Sua mãe escondeu muitas coisas. Você precisa saber antes que seja tarde demais. O homem deu um passo à frente, seus olhos ardendo com a intensidade de algo ancestral. Eu não acredito em você. Lucas se virou para Clara, buscando apoio, mas ela apenas observava, paralisada. Lucas, ouça, o homem está certo, ela disse, quebrando o silêncio com uma fragilidade inesperada. A sua vida é um emaranhado de mentiras e eu estava no meio disso tudo. Precisamos ir. Ele olhou de volta para o homem. Diga-me tudo agora. Desespero e determinação misturavam-se em seu olhar. O homem inclinou a cabeça. A verdade mais chocante? Sua mãe não era apenas uma mulher humilde. Ela foi parte de algo muito maior, Lucas. Estão atrás de você porque sabem o que você carrega. E o que eu carrego? Lucas sentiu o chão desmoronar. Um legado que pode mudar tudo. O tio passou a mão pelo rosto. Uma história que envolve aqueles que você confia e até mesmo aqueles que te buscam. As palavras reverberaram dentro dele como um eco, um chamado. Ele estava no olho do furacão e cada segundo era uma decisão. Clara olhou para Lucas com uma mistura de esperança e temor. Por favor, Lucas, não desista de buscar a verdade. Você precisa saber. E então, como um estalo, algo aconteceu. Uma nova explosão. Mas não como as anteriores. Desta vez, os fragmentos de concreto voaram como flechas, e a multidão gritou em terror. Lucas girou, e no canto dos olhos viu Marcos, agora com um olhar que misturava raiva e desespero.
Você não deveria estar aqui, Marcos gritou, antes de ser abalado por outra explosão. O desespero crescia. Vamos! O tio puxou Lucas. Eles estavam prestes a se mover, mas Clara ficou. Clara! Ele gritou, o coração apertando. Eu vou atrás de você! Eu prometo! Ela gritou de volta, antes que o caos os separasse. Enquanto o espaço entre eles aumentava, um sentimento agridoce invadiu Lucas. Ele estava prestes a confrontar verdades que jamais imaginou. A figura do tio deslizou para a escuridão, e Lucas seguiu em frente, sem saber se voltaria a vê-la. No fundo, uma profunda pergunta ressoava. Até onde ele iria para descobrir seu verdadeiro eu? E quem mais estava escondido nas sombras, esperando para atacar? Lucas olhou para o tio, uma figura que parecia saída de um pesadelo que ele não sabia que vivia. A fumaça ainda envolvia a cena, mas seu foco estava em seu pai, aquele homem que ele nunca quis ver novamente. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sentindo a raiva borbulhar. O pai parecia prestes a responder, mas outra explosão interrompeu tudo. O chão tremeu, o calor envolvendo Lucas como um abraço indesejado. Vamos! Gritou seu tio, puxando-o pelo braço. Mas Lucas hesitou, olhando para Clara. Clara! A palavra saiu de sua boca como um lamento. O caos aumentava e a multidão se dispersava, cada um tentando escapar. A sirene da polícia cortava o ar, misturando-se aos gritos de pânico. Em meio à confusão, Lucas viu Clara se distanciar, seu olhar refletindo um medo profundo, uma mistura de desespero e ansiedade. Não vá, Clara! Ele gritou, mas a figura dela se perdeu na fumaça. O desespero o consumia. Precisamos saber a verdade. A voz dele soou como um grito em meio ao barulho. Seus olhos se fixaram novamente em seu pai e no tio, que observavam a cena, frustrados. O homem de terno escuro parecia pronto para revelar algo, mas a bagunça ao redor não dava trégua. É tudo um plano, Lucas. Precisamos te proteger do que está vindo, seu tio exclamou. Mas Lucas mal podia concentrar-se em suas palavras. O olhar em seu rosto era sério demais. Subitamente a fumaça se dissipou por um momento, e algo o atingiu com mais força do que todas as explosões combinadas. Ele viu uma figura familiar no meio da multidão. Maria, a mendiga. Mas havia algo diferente nela. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Ela não parecia mais fragilizada pela vida nas ruas. Maria? Lucas sussurrou, confuso. Ela estava se aproximando, segurando um objeto brilhante nas mãos. O que era aquilo? Ele não conseguia desvendar. Lucas! Ela gritou. A voz dela soava mais poderosa, como se carregasse um peso. Você precisa saber a verdade. O que sua mãe escondeu. O que você carrega. Antes que pudesse perguntar mais, Maria lançou o objeto em direção a ele. Parecia uma espécie de medalhão, uma coisa antiga. Ao tocar em suas mãos, uma onda de poder percorreu seu corpo. De repente, as memórias começaram a fluir, como um rio descontrolado. Visões de sua infância, rostos desconhecidos, risadas e lágrimas. Mas também imagens de algo sombrio, algo aterrador. Maria, o que? Ponto. Ele começou a perguntar, mas seu coração estava acelerado. A confusão virou um redemoinho. A intensidade das visões fez sua cabeça girar. Entre as imagens surgiu a de sua mãe, não como uma mulher carinhosa que lembrava, mas como uma figura misteriosa, envolta em segredos os quais ele nunca poderia imaginar. Você não compreende, Lucas. Eles estão atrás de você por causa dele.
Maria gritou, o desespero em seus olhos agora se misturava a um brilho intenso. Você é parte de algo muito maior do que imagina. A origem da sua família é envolta em trevas. Lucas ficou paralisado. O que ela estava dizendo? Trevas? E a menção de sua mãe era como um balde de água fria na face. As revelações estavam escapando como areia entre seus dedos. E ele sentia que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar de vez. Um grito atravessou o ar, seguido de uma série de tiros. Gritos explodiram ao redor. Corra! O tio de Lucas gritou puxando novamente, mas sua mente estava em pé de guerra com todas as informações recém-descobertas. Então, como num filme, ele viu Clara ser levada à força pelos homens que a seguiam, seus olhos se encontrando por um breve instante. Ela parecia tão vulnerável, mas havia uma determinação em seu olhar. A verdade que ela carregava estava prestes a ser revelada. E ele percebeu que cada conexão importava. "Espera!" Lucas gritou, mas algo a impediu. Ele estava sendo puxado para fora da cena, mas a imagem de Clara, sufocando-se em desespero, o paralisou. O caos ao seu redor não era nada comparado ao que ele começava a entender. A verdade estava vindo, e ele tinha que decidir. A última coisa que viu foi o medalhão na mão de Maria, brilhando intensamente, como se tivesse vida própria. Antes de desaparecer na escuridão, uma palavra ecoou na mente de Lucas. Legado, e com isso, a certeza de que o que estava por vir mudaria tudo. O que mais estava escondido na história de sua família? O que as sombras realmente guardavam? E acima de tudo, por que o seu destino parecia estar entrelaçado com uma figura tão enigmática como Maria? Ele precisava de respostas, antes que fosse tarde demais. A fumaça se dissipava lentamente, revelando o caos que se desenrolava. A confusão continuava, mas a intensidade da situação parecia cristalizada em um único momento. A palavra legado ecoava na mente de Lucas, enquanto seus olhos fixavam a figura familiar avançando em direção a ele. Seu pai. A adrenalina pulsava, mas a confusão sobre o que estava acontecendo estourava como um balão prestes a estourar. E então Maria, a mendiga, ergueu o medalhão e disse: "Você tem que entender, tudo está conectado." Antes que Lucas pudesse absorver o que estava acontecendo, um grupo de homens mascarados surgiu das sombras, avançando como uma maré. Eles se moviam com a precisão de um predador, e a atenção de Lucas se dividiu entre o rosto de seu pai e o que se aproximava. "Corre!" gritou seu tio, puxando-o, mas Lucas estava paralisado. "Clara!" ele gritou. A imagem dela sendo levada se fixou em sua mente como um pesadelo. O peso do pânico o assolava enquanto ele lutava para se desvincular do que estava acontecendo à sua volta. Os gritos e as sirenes tornavam difícil pensar. Era como se o tempo tivesse parado e todas as emoções girassem ao redor dele. De repente, um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma faca. A multidão estremeceu. Lucas virou-se rapidamente e viu um dos homens caindo, mas não era um qualquer. Era Marcos. A expressão de terror em seu rosto antes de perder a consciência trouxe uma onda de choque e confusão. "Marcos!" ele gritou, mas as palavras saíram sem som. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? E a conexão com sua família? Tudo parecia desmoronar. "Lucas, agora não!" o pai gritou, puxando-o mais para longe. Mas algo o deteve, um desejo profundo de compreender. Ele não podia deixar Clara para trás.
não sem entender o que realmente estava acontecendo. O olhar de Maria queimava em sua mente. O que você sabe? Ele se voltou para ela, esperando uma resposta que nunca viria. Maria hesitou. Seus olhos tinham um brilho intenso. Eles não são os únicos que procuram a verdade. Há algo mais que não contamos a você. Eu sou sua irmã, Lucas. As palavras se fixaram no ar, pesadas e inesperadas. O quê? Ele estava paralisado, o mundo ao seu redor se dissolvendo. Seu cérebro digitou a informação, mas não fazia sentido. Irmã? Como ela poderia ser sua irmã? A revelação soou como uma explosão em seu coração. É claro que isso mudaria tudo. Eu fui criada em um lugar diferente. Eu sou parte do que sua mãe escondeu. Maria continuou, a urgência em sua voz aumentando. Eles estão atrás de nós, porque truques de magia negra envolvem a nossa família. Precisamos sair enquanto ainda podemos. Lucas congelou. Ele olhou nos olhos dela, tentando decifrar a verdade que irradiava de seu olhar. Quer dizer, você é filha da minha mãe também? A dúvida balançava entre a incredulidade e a necessidade de acreditar. Sim, Lucas, mas não podemos discutir agora. Ela gritou, puxando-o para longe da área das explosões. Você tem um poder e precisamos encontrá-lo antes que eles o façam. Antes que pudesse responder, outro homem mascarado se interpunha entre eles. Ele balançou uma faca e a tensão encheu o ar. O tempo parou enquanto Lucas olhava para Maria e depois para seu pai, que parecia lutar contra um desespero crescente. Vá, eu vou distraí-los, o pai gritou, avançando contra os homens enquanto o caos se formava ao seu redor. Não! Lucas gritou, sem saber o que fazer. O desespero preenchia o espaço em que antes havia esperança. Ele queria correr, mas o peso da sua vida, dos segredos, o mantinha enraizado no chão. Clara, Maria, seu pai, estava se quebrando. Maria agarrou seu braço. A verdade é o que nos salvará. Precisamos ir. E com isso, todas as certezas que Lucas tinha voaram pelo ar. O que era realmente verdade? Quem ele era? O passado o encarava, e a única coisa que sabia era que tudo estava prestes a se transformar em algo ainda mais sombrio. Ele olhou para o medalhão em sua mão, brilhando como um farol de esperança em meio ao caos, e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Vamos! Ele gritou, mas antes que pudessem se mover, o chão tremeu novamente, e uma nova explosão ameaçou engolir tudo ao redor. As chamas subiram, e ele se virou, piscando contra a luz intensa. O que viria a seguir? Ele não tinha ideia, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. A fumaça se dissipava lentamente, e Lucas mal conseguiu processar a revelação de Maria. Irmã? Era como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. O que isso significava? A confusão alastrava-se, e os sentimentos de raiva, medo e confusão se mesclavam numa tempestade emocional. Ele estava prestes a perguntar mais, mas não teve tempo. Outra explosão sacudiu o chão e o ar se encheu de gritos e desespero. A visão de Clara sendo levada não saía da sua mente. Ele precisava fazer algo, mas o quê? O que poderia fazer em meio a este caos impressionante? Vamos! Retumbou o tio, puxando-o, mas Lucas estava paralisado. Cada fragmento da explosão parecia ecoar em sua mente. E que mais ele não sabia sobre sua vida? Maria! Gritou, tentando entender a sua relação com a mendiga, que de repente era sua irmã. O que está acontecendo? Por que você não me contou antes? Agora não é hora para perguntas. Ela o puxou novamente. Precisamos sair. Eles estão atrás de nós. O caminho à sua frente se tornava cada vez mais nebuloso, a fumaça aumentando, obscurecendo a visão de todos. Ele olhou por cima do ombro e viu os homens mascarados avançando, as expressões nas faces obscuras como suas intenções.
O desespero crescia. O coração estava em um tumulto e as perguntas se multiplicavam. Mas Maria tinha razão. O tempo estava se esgotando. Enquanto corriam, as explosões continuavam e a cidade estava tomada pelo caos. O medo tornava-se quase palpável e por um breve momento ele se sentiu perdido em seus próprios pensamentos, lutando para conectar as peças. Por que sua mãe havia escondido a verdade? E quem mais seria envolvido? Assim que giraram uma esquina, um silêncio repentino tomou conta. O som das explosões dissipou-se e isso fez Lucas parar. Ele lançou um olhar apreensivo para Maria, que parecia tão perdida quanto ele. Mas antes que alguém pudesse falar, o ar ao redor começou a vibrar com um novo tipo de tensão. E então, uma voz conhecida cortou o silêncio. Lucas! Era Clara, sua ex-esposa, que aparecia na entrada de um prédio, com um olhar desesperado, mas por algum motivo diferente. Espera! Ela estava com um grupo de homens que tinham uma aparência poderosa e intimidadora, mas a expressão em seu rosto parecia entre alívio e pânico. Clara! Lucas correu em direção a ela, mas ao se aproximar, a expressão de Clara se transformou. Aquela vulnerabilidade desapareceu, dando lugar a algo mais frio, calculado. Desculpe, Lucas, mas você não pode me seguir, disse ela, a voz firme. Você está atrapalhando os planos. As palavras caíram como uma lâmina afiada. O que estava acontecendo? Esta não era a Clara que ele conhecia. Planos? Que planos? O que você está fazendo? Ele estava incrédulo. Podia sentir que havia mais nessa história. Você não sabe, Lucas. Acredite, eu tentei proteger você. Mas agora, o que temos que fazer é garantir que ninguém encontre você. Não podemos deixar que eles descubram a verdade sobre quem você realmente é. Quem eu sou? Ele sussurrou, o desespero e a angústia pesando em seu coração. Por que você está fazendo isso? Porque a verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. O olhar dela endureceu, quase como se estivesse sendo controlada por algo maior. Nós não somos os únicos que buscavam você. Eles vieram antes e nós só temos uma chance. Neste momento, Maria interrompeu. Clara, você não pode fazer isso. Ele precisa saber. O confronto entre as duas mulheres tornava-se palpável e Lucas estava paralisado. Cala a boca! Clara gritou, seu olhar se transformando em algo feroz. Você não sabe nada sobre isso e não pode arrastá-lo para essa lista de pesadelos. A tensão crescia e Lucas sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desaparecendo. Como tudo o que ele conhecia poderia ser um fardo tão pesado. O que você escondeu sobre minha mãe? O que é tão importante que eu não posso saber? Então, como um soco no estômago, um homem emergiu da sombra. Era Marcos, ainda ferido, mas com uma expressão determinada. Você está exatamente onde precisa estar. Ele olhou para Clara, um desprezo evidente. E eu fui avisado para que isso acontecesse. É hora de você ver a verdade, Lucas. Uma nova explosão ecoou, seguido de gritos distantes, mas nada disso segurava a atenção de Lucas. O que Marcos estava implicando? O choque de que todos ao seu redor já haviam esperado por ele. Sentiu seu estômago revirar enquanto voltava seu olhar para Clara. Revelações estavam prestes a se desenrolar, enquanto todos os laços que pensava serem sólidos se tornavam frágeis. O peso da história da sua família estava em suas mãos. Então me diga, quem eu sou realmente? Sua voz é um sussurro angustiado. Você é a chave. Clara respondeu, mas o caos ao redor parecia ensurdecedor. Nós fomos forçados a brincar com forças que você não entende. Ela foi interrompida quando os homens avançaram, armas em punho. No meio da confusão, Lucas percebeu que a realidade que conhecia estava prestes a ser desconstruída e que a verdade poderia ser tão letal quanto qualquer explosão. Ele sentiu que o verdadeiro terror estava apenas começando e tudo o que havia acreditado,
sua vida, suas relações. Tudo poderia se transformar em uma mentira devastadora. E enquanto o medo e a incerteza aumentavam, uma pergunta assombrava. A tensão parecia palpável, como um fio prestes a se romper. Lucas observou Clara, seu olhar firme, mas a preocupação estava estampada em seu rosto. Ele queria entender, mas as palavras não vinham. Apenas as sirenes, o terror no ar e os homens mascarados se aproximando. A cada segundo, o passado dele parecia se desfazer. E a verdade que se aproximava era ainda mais assustadora. Eu não sou quem você pensa que sou, Clara repetiu, sua expressão se endurecendo. Eu precisaria ser mais do que isso. O que está em jogo aqui é muito maior do que você imagina. Lucas queria gritar. A raiva fervia dentro dele. Mas quem sou eu realmente? O que você escondeu de mim? Sem aviso, o homem que Lucas reconheceu como Marcos avançou. Isso não é o que você pensa, Lucas. Muita coisa está acontecendo. E você está no meio de algo que não consegue compreender. A frustração dele penetrava no ar, como se todos quisessem que ele simplesmente entendesse. Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A explosão não veio de um carro ou de uma bomba, mas de uma parede do prédio ao lado, que desmoronou numa nuvem de fumaça e detritos. O chão tremeu e todos caíram ao chão, incluindo Clara. O caos tomou conta. Clara! Lucas gritou, estendendo a mão enquanto se erguia, buscando sua figura. Em meio à poeira que cobrira tudo, ele viu algo se mover. Uma sombra humana se aproximando. Mas o que era? Era um homem, mas não era qualquer homem. Ao emergir da penumbra, ele trouxe consigo uma aura de confiança familiar. Lucas, você precisa vir comigo. O homem de pé diante dele tinha o mesmo olhar intenso de seu pai. Pai? A palavra saiu como um sussurro, a confusão batendo forte em seu peito. Você está aqui? Agora não é hora para perguntas. Temos que sair. Eles estão se aproximando. As palavras do pai eram urgentes, abertas, como se o tempo estivesse se esgotando. Fui forçado a voltar. Voltar? O que você quer dizer com isso? Lucas estava confuso, mas o olhar no rosto de Clara fez seu coração falhar. Havia pavor, mas havia também algo mais. Revelação? Medo? Ele não conseguia discernir. Antes que pudesse pensar, Marcos empurrou um dos homens atrás, gritando: "Corra! Eles virão atrás de você!" Mas a luta começou e a fumaça tornava tudo mais caótico. Lucas se virou, procurando Clara, mas não estava lá. A poeira escondia tudo no caos. Mas então, acima de todos os gritos, uma voz familiar emergiu. Maria. Ela surgiu como um raio de luz entre a escuridão. "Lucas!" gritou ela, correndo em direção a ele, com um olhar desesperado. Mas o que ele viu em seu rosto era algo mais profundo. "Maria, o que você sabe sobre isso? O que está acontecendo?" Ela estava ofegante, pronta para falar, mas antes que pudesse dizer palavra, o homem mascarado apareceu na frente dela. Maria parou, o olhar de ambos se cruzaram num momento que parecia eterno. Então, a explosão. Uma outra onda de calor e luz a envolveu, e Maria foi lançada para trás, como se fosse uma folha ao vento. "Não!" Lucas gritou, o coração despedaçando-se. O medo o alcançou como uma sombra fria. Ele correu em direção ao lugar onde Maria caíra. Mas em vez dela, o que ele encontrou o deixou paralisado. A figura de um homem, bem conhecido, mas agora em contraste, era seu pai, que olhava para ele, mas com receio que Lucas nunca havia visto. E então, ao erguer os olhos, viu os homens se aproximando, um semblante familiar entre eles. "Você não deveria ter voltado, Lucas", disse um deles, seu olhar frio.
Era alguém que ele nunca esperou ver. Tiago. Ele mal conseguiu pronunciar o nome, mas o desespero o tomou de assalto. Sim, sou eu. A voz dele ressoava com um eco distante, como um eco do passado. E você vai se arrepender de tudo o que fez. O choque fez Lucas cambalear. Tiago era um amigo, mas tinha se distanciado por conta de segredos que Lucas se recusara a ver. Agora, não era mais apenas o passado que o assombrava. Era a revelação de sua família, de quem ele realmente era e do que todos defendiam. Maria estava no chão, Clara estava em silêncio, e Lucas olhou para os homens, o medo crescendo em seu coração, enquanto tudo o que conhecia começava a desmoronar. Poderia haver uma verdade ainda mais devastadora sobre aqueles que ele estava prestes a descobrir. Mas tudo o que podia fazer era encarar os olhos frios de Tiago, o passado que se tornara uma sombra inescapável. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Tiago disse, um sorriso escuro brotando em seu rosto. E naquele momento, com o peso da verdade prestes a cair sobre ele, a única certeza era que a história de Lucas estava longe de terminar, e o que estava por vir poderia mudar tudo para sempre. O caos se intensificava ao redor de Lucas, enquanto ele encarava Tiago, o traidor do passado. Era como se o mundo tivesse desacelerado, com cada som e cada movimento se tornando mais intenso. Você não deveria estar aqui. A voz de Lucas tremia, mas ele estava determinado a não se deixar ceder ao medo. Tiago sorriu, mas não havia nada confortável naquele sorriso. Ah, Lucas, tanta coisa mudou desde a última vez que nos vimos. Você está prestes a descobrir seu verdadeiro legado, e eu estou aqui para garantir que você não fuja disso. Lê, o que mais ele não sabia? Clara, prostrada no chão, olhou para ele com um misto de desespero e determinação. Lucas, escute! Eles querem você por um motivo. A verdade sobre sua mãe é mais profunda do que imaginamos. Não podemos deixar que eles te atinjam. Mas a tensão aumentava. Os homens mascarados cercavam o grupo. O caos estava a um passo de se tornar uma batalha. Maria, agora sua irmã, olhou para ele com sinceridade. Lucas, precisamos ir agora. Falar com o Tiago não é seguro. Antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor ressoou. A estrutura do prédio em que estavam começava a tremer. O chão vibrou sob seus pés e, do nada, uma coluna desabou, criando uma nuvem de poeira que obscureceu a visão. Rápido! Gritou Maria, puxando Lucas para o lado. Eles estavam em movimento, mas Clara hesitou. Não posso deixar você ir. Ela se opôs, mas Lucas não podia mais esperar. Ele tinha que descobrir a verdade, mesmo que trouxesse dor. Você precisa entender, Clara. Não dá mais para esconder, gritou Lucas. O desespero dominava a cena. Mas, ao mesmo tempo, uma faísca de alívio percorreu seu corpo ao notar que ainda havia uma chance de escapar. Ele precisava agir rapidamente. Tiago, percebendo a movimentação, avançou. Vocês não podem escapar assim tão fácil. Seu olhar era de ódio, e a expressão mostrava que ele estava determinado a pôr um fim naquela fuga. Vamos, agora! Lucas puxou Maria, e os dois correram em direção à saída. O calor e a fumaça tornavam tudo mais difícil. Não olhe para trás! Ela gritou. O coração de Lucas disparava enquanto ele tentava processar tudo. A sua vida tinha se entrelaçado com segredos que o deixaram perdido. No entanto, em meio ao caos, algo aconteceu. Uma figura familiar surge das sombras. Era seu pai. Ele estava mais ferido do que antes, mas sabia que sua presença poderia mudar o jogo. Lucas! Ele gritou, chamando o filho para junto dele. Você precisa saber a verdade. Eles não são apenas homens. Eles estão atrás do que você carrega. A batalha se intensificava ao redor.
Mas aquelas palavras pararam Lucas. O que eu carrego? O nó na garganta parecia crescer. Sua mãe, Maria, Clara, todas as relações guardavam alguma verdade maior. O pai hesitou. O olhar dele estava saturado de medo e urgência. A verdade sobre nós, sobre suas origens. Você é mais do que um simples milionário. Você é a chave. As palavras cortaram o ar como fogo. Lucas sentiu um misto de raiva e confusão, mas a inquietação o tomou. A verdade era mais do que ele podia suportar e ao mesmo tempo precisava saber. Ele se virou para Clara. O que você tem a ver com isso? O tom de suas palavras era um misto de vulnerabilidade e resistência. Eu estava tentando te proteger. O que há dentro de você é perigoso. Mas precisamos te salvar isso agora, Clara gritou, sua voz transbordando emoção. Lucas sentia que cada palavra dela carregava um peso imenso. Finalmente, a nuvem de poeira começou a se dissipar e a visão deles virou uma sombra. Ele viu a saída à frente. Tiago e os outros estavam atrás deles, mas havia uma leve chance de escaparem. Vá, agora! Ele gritou, puxando Clara e Maria. Juntos, os quatro correram. A esperança estava à frente, mas não sabiam se iriam escapar. O passado, os segredos, o que significava tudo isso. E então, a verdade, por mais amarga que fosse, estava prestes a desabar sobre ele. E assim, a vida de Lucas na busca por respostas começou a se desenrolar. Com cada passo fugindo da explosão de revelações, ele sabia que a jornada estava longe de terminar. Mas uma coisa era certa: o legado que uma vez ele não queria entender, agora era sua responsabilidade. Ao final, todos eles tinham que enfrentar a verdade. E você, querido leitor? O que você acha que vem a seguir? O que mais está escondido nas sombras da vida de Lucas? Este é o momento exato para você se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Compartilhe suas reações e teorias nos comentários. Queremos ver o que você está pensando. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos explorar o futuro do Lucas.